É isso aí, sente-se à mesa. Tá começando mais um Proposições, senhoras e senhores. E a gente tá aqui, assim, feliz da vida, contente com Jesus e realmente grato por tudo que Deus tem feito, pelas mesas que Deus tem proporcionado. E hoje a gente vai falar sobre tudo, né? Sobre fé, trabalho, sobre dinâmica de igreja, dinâmica de negócio, uma igreja que aponta para o futuro, a dinâmica de um empreendedor que tem somente a espiritualidade como foco do seu negócio, a transformação de vidas a partir do negócio, etc. Mas antes da gente chegar lá, eu vou te pedindo aquelas coisas de sempre. A gente pede as coisas de sempre e as pessoas não fazem, mas hoje eu tenho fé que você vai fazer. Por favor, deixe seu like pela fé aqui. Eu posso dizer que realmente vai ser uma grande conversa. E conversa com a gente, participa. Se você perceber aí, eu realmente respondo ainda os comentários. Então aproveita enquanto a gente ainda consegue responder. Conversa com a gente, faz a sua pergunta, seu comentário. Vai ser muito gostoso poder interagir com você. Terceira questão, compartilha isso. Você conhece aí amigos empreendedores ou amigos que sonham em empreender, terem negócios transformadores, amigos que têm um coração pastoral? Por favor, mande isso para pelo menos 3 amigos e amigas aí que querem viver o mundo do empreendedorismo. E se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, não custa nada e nos ajuda muito. Clique aqui embaixo e se inscreva nesse canal. Também ative o sininho, receba as nossas notificações. E é isso aí, editor, solta a vinheta. É isso aí, gente. Muito bom. Já fiz essa apresentação maravilhosa. E hoje, senhoras e senhores, está conosco aqui senhor Matheus Gandini. Gandini! Que sobrenome italiano, sei lá o que é isso aí. Isso aqui é bonito. Gente, alegria. A gente lá atrás, você já viu aí na descrição, no tema, nessa thumb aí, essa conversa que a gente quer ter. E lá atrás o Dida veio aqui, Diego Pacitti, e a gente conversou sobre o que a gente tem chamado de empreendedorismo transformador. E muito bom, a gente vai falar sobre isso, mas antes, se apresenta aí, fala um pouquinho de você, o que você quiser, fica à vontade. Eu sou o Matheus Gandini, já que você gostou do meu sobrenome. Não, eu sabia que eu quis dar um charme. Eu sou empresário, fundador do Santo Bolinho em 2018. A primeira empresa que eu criei foi o Santo Bolinho. E hoje eu trabalho com consultoria de restaurantes. A gente atende muitos restaurantes. E o Diegão você citou ele, grande parceiro nosso. A gente tá sempre aí no ABC, rodando pra lá e pra cá, conhecendo todo mundo, fazendo muitos negócios. E é uma honra estar aqui, né? Eu sou fã do podcast. O pior é que ele é verdade, ele assiste mesmo. Ele manda pra mim. Gosto muito. Já falei pra você. Eu posso ficar ouvindo você falar umas 3 horas sem problema, sem dificuldade. Mas hoje é você que vai falar, mano. Muito Eu bom. não quero intrometer muito. Mas sabe o que você estava falando assim? Eu achei que você ia citar na sua apresentação. A gente tem amizade. Eu acho que parte da nossa conversa aqui, além de ser sobre como a gente ter negócios redentivos, eu acho que a gente tem que conversar também sobre a possibilidade dos nossos amigos e aqueles que nos assistem aí, ouvem, empresários, começarem a perceber a sua responsabilidade enquanto empreendedor. Não aquele modelo antigo, onde o negócio era um negócio da família, para que a família pudesse enriquecer a custa Sim. do trabalho daqueles que eram chamados funcionários, né? E às vezes a gente troca de nome para colaborador só para ficar mais bonitinho, mas o cara não está colaborando, está esfolando ele, né? Você está tirando o couro, a alma do cara. E no negócio de vocês, que é o negócio do restaurante aqui na Grande São Paulo, é um negócio de muita exploração, assim. A maioria das pessoas que trabalham em restaurante, não é um dado, eu penso que seja, talvez você pode me corrigir aqui, vem de outras regiões, não tem família aqui e
fazem, às vezes, dupla jornada, sai de um restaurante, vai para um bar, Sim. roda à noite, não tem vida, né, cara? E eu vejo tanto que já presenciei tantas vezes os donos do negócio maltratando, assim, esculachando. Então, fala um pouco para mim, assim, como que você tem enxergado, vou usar as nomenclaturas bem evangélicas, porque o nosso Claro, público é esse, né? Como você tem enxergado o seu negócio como um ministério, já que Sim, você é um cara pastor, né? Eu te chamo de pastor. sim. Para mim, aquilo é tua igreja, são os membros da tua congregação. Quando que isso, cara, até porque chama Santo Bolinho, né? Então não é porque o bolinho não é o maná, É. vai trocar para maná. Não, não é. Como que foi isso? 2018, o que você estava vivendo? Por que você quis empreender? E quando que você percebeu que, cara, eu não preciso ser pastor de uma igreja, né, institucional, eu posso pastorear pessoas através dos meus negócios. Sim. Pra mim não foi tão complicado entender isso por conta da minha história. Eu nasci num lar cristão e meu pai era pastor da Igreja do Nazareno. Então, quando eu nasci, né, até brinco, eu falo que ouvi muitos louvores na barriga da minha mãe, né? Você é o mais velho? Eu sou o mais velho. Eu nasci em 91. Então, eu nasci no contexto daquela igreja congregacional, dos retiros, dos Sim. acampamentos. Comunidades, né? Eu fui criado nesse contexto. Então, pra mim, é o contrário. Pra mim, o desafio foi ter uma empresa. Sim. Porque tudo caminhava no sentido de eu me tornar um pastor realmente. Eu, desde cedo, tocava bateria na igreja. Olha aí, não sabia disso, hein? É. E a gente às vezes precisando de... Não, vai, continua. Tocava, mas não toca Vou mais. sair daqui contratado. E o salário... Desculpa. Vai, Não, continua. se tiver café, tá tudo sempre certo. tem, Então tem tá tudo certo. Café. O café com palavra. Café Nós com temos palavra. café com palavra aqui. Café especial. Vai, Coisa boa. continua, perdão. Você tocava bateria. Tocava bateria, depois toquei violão, enfim, fui crescendo naquele contexto. E a minha família, nós somos em 3, né? Então eu era o mais velho, meu irmão 4 anos mais novo e a minha irmã 8 anos mais nova. Então era uma escadinha. Então a gente via ali a dedicação do meu pai, desde cedo na igreja, a minha mãe também. E meu pai, ele era projetista. Então ele intercalava momentos de trabalhar 100% na igreja, que era realmente a vocação que ele tinha, e momentos em que a coisa apertava um pouco, e aí ele voltava para o mercado de trabalho, enfim. Então eu sempre cresci convivendo com meu pai com um tipo de crise, assim, uma certa discussão interna que ele tinha, isso transpassava, né? A gente conseguia absorver isso, que era essa coisa ficar entre dar à família um bom sustento, dar à família uma boa condição de vida, por meu pai ser uma pessoa extremamente inteligente e bem-sucedida na profissão dele, ou seguir a vocação, né? Então, meu pai desde cedo... É que nessa altura era isso mesmo. Era Era uma isso. coisa ou era outra. Hoje a gente acompanha, tem pastores hoje que têm boas remunerações, mas naquele momento, naquele contexto, era diferente. Então, eu lembro, assim, nas EBFs, na escola dominical, nesse tipo de contexto, as pessoas pegavam os seus carros e iam para as favelas, assim, que tinham ali perto da igreja, buscavam as crianças e levavam as crianças para a igreja. Então, se tinha uma consciência, assim, muito missional, muito da igreja ser um lugar para as pessoas carentes e necessitadas, né? Então, eu sempre convivi com essa tensão. Acho que a melhor palavra, crise não é bem a palavra, acho que tensão é a palavra de empenhar tempo em ganhar dinheiro ou empenhar tempo em construir algo eterno, né? E aí, nesse contexto, eu e meu pai, a gente tinha excelentes discussões, porque ele, por lidar com essa tensão, ele procurava bons livros, boas literaturas, e a gente sempre ali trocando figurinha. E aí,
eu tinha 14 anos, o meu sonho era ser jogador de futebol, como boa parte Verdade. das pessoas, dos meninos principalmente. Mas eu também não tinha tanto talento assim, e ser jogador de futebol não é uma questão de querer, né? É uma questão quase enfim, dinheiro também, envolve dinheiro, envolve uma série de coisas. E aí eu tinha 14 anos, eu passei no Senai, comecei a fazer Senai e comecei meio que a trilhar a mesma trajetória que meu pai vinha trilhando, né? Pensando em entrar numa boa indústria, numa multinacional, construir carreira. Então, depois do Senai, fui crescendo na empresa e comecei a fazer engenharia na Federal do ABC. E aí, na Federal do ABC, eu fui exposto a todo tipo de coisa que você possa imaginar, de todo tipo de ideia, de conceito. E ali a minha fé foi bastante testada, porque ao mesmo tempo em que eu fazia faculdade, eu trabalhava também. E fui mudando de empresa, saí de uma, fui para outra, fui me desenvolvendo, até que eu entrei na Deloitte, que é uma consultoria bastante conhecida, uma das 4 maiores consultorias do mundo, né? Então ali eu realmente entrei aonde eu gostaria. Então fui para fora estudar inglês e tal, e entrei na Deloitte. Só que, enquanto era uma loucura, cara. A minha vida realmente era uma loucura. Eu casei cedo, casei com 21 anos. Eu tive a sorte ou a grande bênção de encontrar minha esposa muito cedo. Então a gente começou a namorar com 17, 18 anos. E eu sempre fui, assim, perdidamente apaixonado. Então, ela morava em Osasco, eu em São Bernardo, então casar era a maneira que a gente encontrou de estar próximo um do outro. Então a gente com 21 anos tinha apartamento, tinha toda uma rotina ali de muito trabalho e eu ainda conciliava o trabalho na igreja, que era um trabalho bastante presente, assim, né? Então tinha ensaio, era tanta coisa, cara, que a gente ajudava, desde o louvor e tal. E aí eu fui crescendo, fui me desenvolvendo, eu sempre gostei de falar, sempre gostei de ensinar, para mim sempre foi muito natural. Meu pai era professor de teologia, minha mãe professora infantil, então meu irmão se tornou pedagogo, a minha irmã se tornou enfermeira, então assim, a nossa casa tinha gente final de semana inteiro. As pessoas vinham de outro estado e dormiam na nossa casa, e a gente foi crescendo num contexto em que a gente se expôs a todo tipo de pessoas, missionários de outros países. Era muito comum a gente ter que entender, né, novos contextos, entender. Eu me lembro de uma ocasião muito engraçada que a gente estava na mesa e de repente ele era de outro país, eu não sei, o cara deu um arroto gigantesco. Assim, E aí a gente ficou chocado, né? No país do cara, arrotar significa... Uma mesa, né? Significa uma coisa bacana. Então, assim... cara, muita coisa, assim, que a gente foi sendo exposto. Eu lembro que tinha uns missionários da Jocum, na época, que eles iam nas igrejas, faziam, tipo, trabalhos pontuais. E sempre acabavam na minha casa. Então, os pastores iam pregar na igreja, janta na minha casa. E aí, eu sempre era o escolhido, né? Por ser o mais velho. Então meu pai queria companhia, ele me levava pra dar aula, pra pregar, enfim. Então eu fui crescendo nesse contexto, era muito natural pra mim que eu me tornasse pastor em algum momento. Porque eu passava boa parte da minha vida dentro da igreja, né? Então era aquilo que eu fui aprendendo. E aí ali em 2015, 2016, eu já um pouco mais maduro, eu comecei a trabalhar muito com os jovens da igreja. E aí acabei entendendo o meu papel como um discipulador mesmo. E aí já era o contrário, né? Assim, o contrário não, na verdade, era a minha casa agora que se tornava um lugar de receber as pessoas. Então, aconselhamentos dos mais cabulosos aos mais simples. Os jovens acabavam me procurando, porque a igreja também ia crescendo e um pastor só não dava conta de tanta gente. E aí eu fui me envolvendo, fui entendendo o meu papel, fui entendendo a minha vocação, fui entendendo que eu gostava de estar com as pessoas. Até que em 2016 eu fui
eu já tinha ido pro intercâmbio nos Estados Unidos. Aí eu retornei e fiquei mais tempo lá. E aí, enquanto eu estava lá, eu trabalhei numa pizzaria. Eu era entregador de pizza, na época de carro, né? Até hoje nos Estados Unidos se entrega a pizza Sim. de carro. E eu gostei muito, cara, do ambiente, da informalidade. Eu era aquele cara que na consultoria andava de terno o dia inteiro. Eu tinha que, enfim, o mundo corporativo tem suas dificuldades no sentido de você tem que agradar muitas pessoas ao mesmo tempo. Você tem que jogar o jogo político de muita coisa. E ali eu fiquei muito amigo do dono da pizzaria que eu trabalhava. E aí a gente acabava o expediente, a gente ficava ali alguns períodos conversando. E pra mim era ótimo, porque eu treinava inglês e tal. E aí eu fui pegando um pouco da maneira dele de pensar. E fui entendendo que empreender é quase que você ter a liberdade de poder construir algo com a sua identidade. E aquilo ali foi me trazendo assim uma percepção de que eu precisava abrir meu próprio negócio, coisa que eu não fui criado nem um pouco para ser. Ao contrário de alguns colegas meus que cresceram no comércio, assim, tem pais, tem tios empreendedores, para eles é natural, né? Para mim era totalmente oposto. Minha mãe era funcionária pública, meu pai era de carreira em metalúrgicas, indústria. A minha avó tinha aversão total a restaurantes, porque o meu avô era garçom e ele, assim, teve problemas com álcool, então não foi um cara legal. E meu pai acabou indo para a igreja muito pela ausência do meu avô, né? Então ele encontrou na igreja uma paternidade que ele nunca tinha experimentado. Então a minha família toda, cara, sempre teve muita aversão a álcool, sempre teve muita aversão a esse ambiente descontraído e tal. E, cara, a minha experiência ali nos Estados Unidos foi determinante. Quando eu voltei pro Brasil, eu voltei pra Deloitte e, cara, eu não sei explicar, mas eu tinha um incômodo tão grande de estar ali, de gastar tempo no trânsito, de não poder ter liberdade do que eu ia escolher. E eu falei, cara, eu preciso encontrar alguma maneira de viver a adrenalina do negócio mesmo, sabe? Eu não quero mais fazer as coisas para as outras pessoas. Porque na consultoria a gente tomava decisões muito importantes para empresas muito grandes. Então você resolvia, tipo, se você olhasse assim, a coisa como um todo, você resolvia um problema muito pequeno. Eu falei assim, cara, eu queria resolver, tipo, eu queria algo que tivesse a minha cara, algo que representasse, algo que fosse um monumento, né? Como a linguagem que a gente usa hoje, né? Uma obra, né? Que eu pudesse deixar, que eu pudesse levar até as pessoas. E eu tenho memórias ótimas, porque na minha família, acho que um grande mérito dos meus pais foi sempre comemorar todas as nossas... Tudo que a gente conseguia, a gente comemorava. Então tem foto de eu cortando bolo porque eu tinha sido alfabetizado. Tem tudo que a gente ia construindo, a gente ia passando em vestibular, a gente comprava pizza e comemorava e tal. Então aquele contexto da família na mesa, pra mim, era assim, era a maior, ainda é pra mim, né? Claro. Eu acho que é uma coisa que a gente fala muito na Doca, né? Da mesa, do compartilhar, aquilo pra mim era o auge da vida, assim, sabe? Estar na mesa com a minha família, pedir uma pizza e ficar a noite toda rindo e agradecendo a Deus, né? Então, eu sempre adorei esse momento, né? E aí eu pensei, cara, eu vou abrir um negócio e vou fazer... vou criar esse momento para as pessoas. Então eu vou abrir um negócio que é diferente, que não tem nada a ver com o que tem. Eu não quero pizza, eu não quero hambúrguer, eu não quero sushi, eu não quero nada do que já tenha. Eu quero um negócio totalmente aleatório, que as pessoas possam dividir, que elas possam escolher sabores, que elas possam brincar, que elas possam, enfim, dar risada. Aquele momento a gente tinha muito também na igreja, né? De acabar o culto, a gente ir pra casa de alguém e pedir comida e tal. Enfim, sempre achei esse momento mágico, assim. É um momento... continua sendo pra mim um momento de muita alegria estar na mesa celebrando, compartilhando. E aí eu falei, cara, eu quero trabalhar com isso. Eu quero garantir para as pessoas uma experiência dessa, assim. E aí
Cara, a primeira coisa que me veio à mente foi um amigo meu da igreja, que era pai de um colega que jogava bola comigo, que ele fazia festas de aniversário na casa dele e ele fazia um bolinho de carne. E aquele bolinho de carne era, assim, um sucesso absoluto. Então a gente fazia eventos na igreja, a gente fazia acampamento. E aí teve um acampamento que eu falei assim, vamos testar o bolinho, vamos tirar o churrasco. Porque naquela época a gente fazia acampamento de 4 dias. Era uma loucura, né? Hoje não sei se existe ainda. Sim. Mas era uma coisa assim louca. E aí, no último dia, a gente fazia churrasco. Numa época que não tinha celular, não tinha, né? Era diferente. Era o SMS, que você tinha que apertar 3 vezes o mesmo botão pra... Pra dar a letra C. Pra dar- A, B, C. Faz tempo. E aí, a gente trocou o churrasco pelo bolinho. E a gente falou assim, vamos ficar de olho pra ver se as pessoas vão aceitar ou se elas vão achar ruim. E aí ninguém nem citou o churrasco. E aí eu pensei assim, cara, isso aqui realmente é potente, é poderoso. E aí a gente começou a conceber, né? Então, por exemplo, o nome Santo Bolinho surgiu muito desse contexto. A gente tinha N nomes, e aí a gente falou Santo Bolinho, uma criança da igreja ficou repetindo sem parar, Santo Bolinho, Santo Bolinho, Santo Bolinho. Eu falei, cara, acho que é isso, né? Gruda, né? Pega, cola na cabeça. Eu falei, então vamos de Santo Bolinho. E aí eu criei o logo, eu criei a cor, aluguei um lugar nada a ver, no meio do nada. Cara, eu não fiz Sebrae, não fiz nada, absolutamente nada. Do auge da minha arrogância, da minha presunção, eu achava que realmente ia ser fácil. E não foi nem um pouco fácil, mano. Porque a gente abriu na rua da igreja. Então a minha ideia era, não, meus amigos vão vir, o pessoal da igreja vai comer aqui, e a gente vai ser o lugar de descontração do pessoal da igreja. A inauguração foi maravilhosa, as coisas foram indo, mas depois a gente foi percebendo que os números que a gente imaginou não eram realidade. As coisas não aconteciam na mesma velocidade do que eu imaginava. Enfim, foi um momento, foi um pouso, né, na realidade do que é empreender no Brasil, principalmente. Então, teve enchente, teve assalto, teve mendigo, tipo, querendo perturbar. Cara, tudo que Pandemia. tudo que você puder imaginar aconteceu, assim, meio que eu sentia claramente que era um teste pra ver se eu realmente queria aquilo. E não foram poucas as oportunidades que eu tive de sair, assim, de fechar e fazer outra coisa da minha vida. E aí aconteceram 2 coisas, cara. Em 2019, a pandemia chegou em 2020. Em 2019, meu pai foi para um retiro e não voltou mais. Ele faleceu lá no retiro. E aí, cara, a minha vida inteira estava baseada na opinião, no reconhecimento, no conselho que meu pai tinha sobre mim. Então, eu era aquele filho que liga, que conta as coisas, que tem prazer em ver o pai se orgulhando daquilo que eu fazia. E meu pai realmente era uma pessoa muito fora da curva, assim. Era um cara que realmente amava pessoas, não só a mim, mas, assim, muita gente, assim, cara, que era filho dele, sabe? No sentido existencial, no sentido espiritual da coisa. Então ele era um pai, assim, excelente mesmo. E aí perdê-lo de maneira repentina me colocou em contato com acho que uma das piores coisas que existem, assim. Que foi lidar com a ausência dele. Quando ele se ausentou, a gente começou a perceber que nem todos os amigos eram amigos, que nem todos os interesses eram bons, né? Muitas pessoas estavam próximas de nós. Por quê? Porque a igreja tinha não sei quantas pessoas, porque isso, porque aquilo, porque estar próximo do pastor te faz subir no palco, te faz não sei o quê, te faz ser líder de ministério, te faz, enfim. A Igreja do Nazareno é uma igreja bem institucional, né?
É uma igreja que tem hierarquias ali, tem superintendente. Não é a realidade de uma igreja comunitária. Então é uma igreja centralizada que está em, sei lá, 200 e poucos países. Então tem muita política. Muito do que eu via no mundo corporativo, que eu quis me afastar, existia na igreja. E meu pai sempre foi considerado assim um peixe fora d'água, no sentido de que ele frequentava mosteiro, ele ia no mosteiro católico, que do ponto de vista da igreja tradicional é um absurdo. Ele tinha conversas com as pessoas, assim, não era o forte do meu pai a doutrina, né? O forte dele era realmente o pastoreio físico ali. E aí, cara, quando ele faleceu numa quinta-feira, no domingo me fizeram uma proposta. Olha, você vai ganhar o mesmo salário que seu pai, você vai receber isso, seu pai ganhava isso, seu pai ganhava aquilo. Eu fiquei assustado, eu falei assim, mano, o que é isso, cara? Será que eles estão achando que eu, uma pessoa que tem um temperamento quase que explosivo, porque enfim, isso é uma coisa que é um temperamento colérico, que eu sempre tive que aprender a lidar, que para um pastor atrapalha muito, né? E eu mais novo era pior. Você pegou uma fase boa ainda, viu, Dan? E um cara que tem um temperamento como o meu, que não estudou. Eu li, adoro C.S. Lewis, adoro, sei lá, Chesterton, leio, mas assim, nunca parei para ler teologia sistemática de nada. Enfim, será que eles acham que eu com essa idade, eu tinha na época 28, eles acham que com essa idade eu vou assumir uma igreja, eu vou fazer o que meu pai fazia? Cara, impossível, né? E aí eu falei, cara, não faz sentido, eu acabei de abrir uma empresa, e outra, eu não tenho vocação para isso. Eu escolhi outro caminho há 2, 3 anos atrás, né? Eu escolhi ser, é o que você falou, eu escolhi ser pastor de outras pessoas que não estão dentro da igreja, né? Em outro contexto, em outro cenário totalmente diferente. E eu fui muito mal compreendido. Eu não sei se eles entenderam isso como uma revolta. E aí, cara, eu tive que tomar frente por conta do cuidado com a minha mãe. Eu tive que tomar frente, tive que enfrentar uma galera. E isso me fez muito mal, mano. Me deixou muito mal. Porque eram pessoas que estavam na minha mesa, pessoas que comiam o meu pão, sabe? Tomavam do meu cálice. E de repente eu não podia contar com ninguém, assim. Fiquei isolado, virei a black sheep da família, né? E, cara, fui sendo deixado de lado, assim. Então, amigos meus que viviam comigo, cara, não ouviram o meu lado da história, né? Até hoje eu não sei o lado de lá. Não sei o que contaram, né? Mas tudo que eu fiz foi para que minha mãe tivesse o mínimo de dignidade diante da situação, né? Porque quem constrói uma igreja não é só o pastor. Quem constrói a igreja sempre é a família, principalmente a esposa. Então, eu fiz tudo que eu fiz para que minha mãe tivesse o mínimo de reconhecimento. E aí, cara, eu entrei numa vibe de trabalhar muito, porque o trabalho era uma coisa que me afastava dos problemas, me deixava meio que anestesiado, né? Então, diferente de outras pessoas, eu entrei numa vibe de trabalhar igual um louco, assim. E aí eu falei, cara, eu não vou sossegar até esse negócio funcionar, mano. Vou dar um jeito. E aí eu vi o delivery, eu tinha uma cliente que por acaso era executiva do iFood. E eu enxerguei o iFood naquela época, a gente brinca que o iFood era mato, né? Eu enxerguei aquilo como uma oportunidade única, mano. E comecei a entender o aplicativo, comecei a entender quais lojas vendiam, o que as pessoas queriam. Então eu me lembro, assim, de fazer sessão profissional de fotografia em
2019, que ninguém nem tinha foto em marketplace. Naquela época tinha o Uber Eats, não sei se você lembra, enfim, era uma época diferente. Quando chegou a pandemia em 2020, cara, foi pra mim um divisor de águas, porque de repente, eu me lembro que numa semana eu tava pensando quem eu ia mandar embora, na outra semana, porque a gente não sabia o que ia acontecer, na outra semana eu tava contratando quem passasse na frente e sabia lavar uma louça, eu tava contratando, era tipo assim. Porque de repente, cara, começou a vender muito. E a gente teve que correr atrás de máquina, correr atrás, enfim, de uma série de coisas. E a gente foi sendo construído, cara, assim, do absoluto nada, assim. A gente se fez do pó mesmo, assim. A gente foi trabalhando, foi colocando o dinheiro que a gente ganhava, a gente recolocava na empresa. E eu tinha feito uma reserva financeira, aquela reserva foi sendo consumida, eu fui vivendo. Não tinha final de semana, não viajava, não fazia nada. Era santo bolinho, santo bolinho, santo bolinho, santo bolinho. Até que as coisas começaram a caminhar melhor, né? Com a empresa, enfim, eu comecei a estudar, comecei a procurar informação e entendi que eu precisava melhorar como um empresário. E aí eu acabei me tornando uma pessoa, fiz quase todos os cursos da área, sempre fui um pouco nerd, assim, né? De gostar de estudar, de ler e tal. E aí eu mergulhei total, assim, na área. Virei, assim, um hacker mesmo de iFood, custo de restaurante, de entender como é que funciona e tal. E uma das partes, voltando lá ao assunto principal, eu acho que uma das partes que eu mais me destacava, sem querer, eram as pessoas. No começo não, porque talvez as influências que eu tinha naquela época não eram as melhores. E também o momento que eu vivia, depois de um tempo, eu fui acolhido por amigos do meu pai. Meu pai me deixou essa herança. Ele tinha um grupo de cuidado mútuo de mais de 30 anos, assim. E aí eles me convidaram, né? Viram a minha dor, o meu sofrimento, e me convidaram para fazer parte do grupo. E aí esse grupo me ajudou muito, cara, a entender que as pessoas realmente não sabiam o que meu pai pensava como eu sabia, que as pessoas não entendiam que meu pai pregava como eu entendia. E eu fui começando a me reconstruir mesmo como pessoa, né? Que, cara, imagina, você passa todos os finais de semana, todos os seus carnavais, todos os seus feriados, fazendo evangelismo, fazendo viagem missionária, fazendo... E aí, de repente, não tem nada, assim, né? E era pior, porque veio a pandemia, nem se eu quisesse ir pra igreja eu ia, né? Então, nessa época eu fui pra Adai, o Ferreira me ajudou muito, me acolheu muito. E aí eu fui me reconstruindo, fui me reencontrando na vida. E aí, em determinado momento, quando a empresa começou a crescer, eu comecei a entender. Falei, poxa, eu acho que discipulado e empresa talvez faça algum sentido. Então, tudo aquilo que eu aprendi lá atrás, de paternidade, de escutar as pessoas, de dar direção, né? Eu comecei a aplicar. E aí começou a dar muito bom, assim, porque no fim das contas, e eu sempre repito isso, eu acho que as pessoas trabalham não por CNPJ, as pessoas trabalham por CPF. Então as pessoas trabalham porque admiram você, as pessoas trabalham porque elas veem em você uma oportunidade delas crescerem e da família delas terem uma condição melhor. Então, à medida em que eu ia crescendo como empresário, deixei de ser dono de um comércio que apaga todos os incêndios, né? É uma loucura total, assim. Era, né? A partir do momento que eu fui crescendo como pessoa, aquelas pessoas foram se espelhando em mim e foram crescendo comigo. Então, eu tenho, assim, muita gratidão por ter colecionado, ao longo desses anos, mais do que colaboradores, assim, parceiros mesmo.
Pessoas que saíram da empresa e foram para outras coisas, mas que até hoje a gente conversa, assim, tem uma troca legal. São pessoas que eu torço muito, elas acompanham meu trabalho. Então eu penso muito nisso, cara. Então pra mim, nunca foi assim, tão difícil enxergar que espiritualidade e trabalho andam juntos, né? Eu penso muito nos monges, né? Acho que são os beneditinos, né? Que é ora et labora. Eu acho que são os beneditinos. Então, assim, ora e trabalha. Né? O trabalho como uma expressão realmente daquilo que Deus fez em você, daquilo que você, de quem nós somos, né? Então eu vejo o trabalho isso, a obra das nossas mãos, né? Diz a Escritura em alguns momentos, né? Então, que tipo de obra eu estou construindo? Para mim não faz sentido eu construir uma obra que não envolva outras pessoas. Não faz sentido. Em que só eu ganho, em que só eu me dou bem. Então, ao longo do trajeto, eu tive muitos conflitos. E talvez um conflito mais importante foi exatamente por isso. Por ter ao meu lado pessoas que eram muito egoístas. Que não tinham essa generosidade dentro do coração. Então eu fui pedindo a Deus que me desse novos parceiros, que colocasse no meu caminho pessoas que são realmente generosas, que gostam, têm prazer em dar, né? É melhor dar do que receber. Eu acho que Jesus, nessa passagem, talvez ele não esteja falando que a gente tem que gostar mais, mas que sim, é melhor. É uma constatação que ele está fazendo. Então, é aquela coisa, né, de quem... Outra passagem também que eu sempre tive muito carinho, assim, que é aquele que quiser ganhar a sua vida, perderá. Mas aquele que abrir mão da sua vida por amor de mim, a ganhará. Então a vida é sobre entrega. A vida é sobre você, né, o exemplo de Cristo, você carregar a sua cruz, se entregar em favor de alguém, em favor de uma causa, e transformar a sua vida em algo uma semente que brote bons frutos, né? Então eu sempre tive essa consciência. Para mim nunca foi, assim, não teve nenhum momento em que eu me desconectei dessa missão, desse contexto. O que eu tive que fazer é realmente entender, porque o contexto religioso é muito diferente do contexto secular. Né? Você está lidando com pessoas que têm crenças diferentes, e uma empresa que não lucra é uma empresa que não cresce. E uma empresa que não cresce é uma empresa que não dá oportunidade. Então eu comecei a entender que o empresário, ele é, no fim das contas, uma pessoa que resolve problemas de outras pessoas, construindo oportunidades para outras pessoas e atingindo o objetivo, que é o quê? Todos melhorarem de vida. Então, a gente tem muito essa visão, né? Do empresário ser aquele cara ganancioso, o tio Patinhas, né? O cara que, pô, guarda, né? O dragão, né? Do Senhor dos Anéis. O cara que rodeia em torno ali do seu tesouro e não deixa ninguém ter acesso ao tesouro, né? E no final acaba sozinho, né? Então a gente tem essa visão do empresário. Eu acho que não, cara. Eu acho que o empresário é o cara que cria riqueza. É o cara que distribui, é o cara que banca o país, que paga impostos, né? Que paga os salários das pessoas, que dá oportunidade. E no fim das contas, vocês aqui, todo mundo que tá aqui, pede bolinho e tem uma noite legal, né? Tem uma noite mais divertida, uma noite, enfim. Agora, mais recentemente, depois, eu acabei entrando como sócio na One Burger, que é do Gu. E hoje eu e o Gu, a gente trabalha junto com o Ricardo na consultoria, na Remap. E aí, fazendo mais diferença ainda, que é fazendo diferença na vida do empresário. Então, hoje a gente, tipo, maximiza o nosso esforço num nível muito elevado, no sentido de que, melhorando a vida do empresário, a gente melhora em cadeia a vida de muito mais pessoas do que no meu restaurante. Então, o meu restaurante é um cartão de visita, ele continua lá, é um lugar que eu tenho o maior carinho, que a gente continua administrando, fazemos o nosso restaurante o que pregamos na consultoria. Então, é basicamente isso. E na consultoria, esse senso de significado, para mim, é ainda maior, o que me fez
nos últimos meses, acho que talvez anos, não sei, me fez mergulhar ainda mais, assim, né? Porque pra mim, a maneira como eu fui criado não é a minha conta corrente, que é importante, mas é o significado daquilo que eu faço, esse senso de estar fazendo parte de algo que é relevante, eterno. É isso que me dá satisfação, né? Que me faz chegar em casa e me sentir orgulhoso do que eu faço. Então, a história basicamente é essa, assim. Acho que dá pra entender um pouco melhor por que eu tenho essa característica de... hoje mesmo, eu passei o dia sentado com as pessoas à mesa, assim. Então, com o cliente, com o funcionário, com o colega de trabalho, e conversando. E no meio da conversa a gente fala sobre a vida, no meio da conversa a gente fala sobre questões pessoais, e enfim. Então, cara, minha alegria é ver as pessoas crescendo, assim. Não só em termos de dinheiro, não é só isso, mas crescendo em termos de mentalidade mesmo, sabe? De maneira de pensar, até espiritual mesmo, né, autoestima, de poder realizar coisas, de poder, poxa, isso pra mim é fantástico e eu vivo por isso. Sim, deixei você largou aí a quinta aí, eu dei corda aí, pronto. Agora foi maravilhoso, né? Mas por que que há um tempo atrás a gente conversou sobre a Igreja do Futuro? E esse tema está muito no meu coração. Inclusive vai ser o tema do nosso próximo encontro do Proposições, que foi onde a gente se conheceu. Sim, Na verdade. real, assim. O Gu que me convidou, inclusive. Pronto, aí. Ele que me convidou. Foi um tempo de mesa e tal, a gente se conheceu naquele lugar, né? E um dos pontos, quando eu defendia algumas proposições em relação à Igreja do Futuro, foi justamente essa coisa do que a gente chama hoje de pastor integral. E essa conta que a igreja provavelmente não vai mais conseguir pagar. Então, o custo de vida subiu muito. As igrejas, elas têm hoje pessoas que vivem com outros... outro estilo de vida. Uhum. Então, não é que as pessoas pioraram de vida, mas você já não tem mais aquela... num termo geral, né? Aquela contribuinte mensal que faz aquilo como os nossos pais e avós fizeram. Eu não tô achando que isso é bom, mas é uma realidade. Então, as igrejas históricas já estão sentindo essa grande diferença. Então, é bem provável que o cenário mude muito nos próximos 20 anos. Estava conversando com um amigo de uma igreja que tem uma arrecadação financeira muito alta e ele fez uma pesquisa para entender a porcentagem de onde vinha a faixa etária do dinheiro mesmo que mantinha Sim. aquele negócio. E ele percebeu que era tudo mundo de 60 a mais. Sim. 50, 60 a mais. Então, assim, aquele que ainda, antes de pagar o aluguel, sim. ele vai dar a oferta dele. Sim. Então, meditando sobre tudo isso, olhando para o futuro, eu falei, cara, tenho a sensação de que o pastor, a figura, como nós conhecemos hoje, vai transicionar. E vai transicionar para pessoas de negócio. Sim. E pessoas que vão poder ter, de certa forma, um tempo um pouco mais flexível. Sim. Que são os empreendedores. Sim. Entendeu? Pode ser que não, mas são proposições. É a minha percepção. Eu fico olhando assim e falo, cara, os empreendedores têm uma agenda mais flexível, eles já vivem um tipo de pastoreio nos seus negócios e eles também vão contribuir com o pastoreio da igreja, que é o que a gente vive aqui. Sim. Que é o que a gente vive aqui. Então, muitas pessoas da nossa comunidade têm seus negócios pequenos, médios e grandes negócios, mas a maioria pequenos e médios negócios. E aí a gente consegue ter uma flexibilidade de tempo e etc. Então, e a gente consegue perceber, trabalhando hoje com
vivendo com vocês e eu tento estar mais perto possível, sou bem enxerido, né? Tô sempre junto, tô sempre entendendo os negócios, etc. Porque eu gosto de ver o movimento das percepções e eu fico olhando assim e falo assim, cara, eu acho que a gente já tá nesse apontamento. E a Doca, ela, graças a Deus por isso, né? Ela consegue viver essa coisa é uma bênção tudo que a gente está vivendo hoje, mas a gente tem um compromisso com a próxima estação, né? A gente está se preparando para essa próxima estação. Então, por isso que eu achei que seria importante conversar com você, porque muita gente ainda está fazendo uma separação abismal entre o que é ministério e o que é negócio, e o que é eclesiástico e o Sim, que negócio, mundo do mercado. E graças a Deus aqui nós, desde, na verdade, da figura do Arthur, que é o nosso irmão mais velho aqui, ele já tem isso. Eu pude ver isso na vida do Arthur. Não inventei muita coisa, só fico observando e vi, sim, cara, o Arthur é um empresário que promove transformação. Eu sim, nunca vi ninguém ir trabalhar com o Arthur e piorar de vida. Entendeu? É sempre para melhor. As pessoas sempre crescem, elas sempre amadurecem. Só se não quiserem. Também, claro, sim, não podemos fazer. E aí o Dida, você, o Gustavo, tantos irmãos, o Douglas, cara. O Douglas é um cara que ele tem um negócio menor, não tem tantos colaboradores, mas todo mundo que trabalha com o Douglas cresce, sim, melhora de vida. Então eu fiquei assim, cara, esse é o nosso ministério. E é por isso que a DOCA não precisa ser uma igreja tão grande, porque sim, a gente não precisa trazer os membros da nossa congregação para o local de culto, entendeu? sim. Então eu vou lá e libero você para fazer quantas. Fala hoje assim, quantos restaurantes vocês têm feito, a Remap tem feito consultoria hoje? A última conta, a gente tem passado por momentos de muita transformação. Então, é Sim, provável que sim, sim. Não, já vai quando sair agora. mas em torno de 60 negócios diferentes. Então é muita gente que a gente tem contato. E dentro dos nossos restaurantes, entre colaboradores, prestadores de serviço, em torno de 60, 70 pessoas. Só do de vocês, assim. Pessoas assim diretamente empregadas ou terceirizadas, né, que trabalham com a gente. E 60 negócios que hoje a gente Mas auxilia. se você colocar no fim dessa linha, quantos colaboradores Puxa, nesses 60 negócios, a sim, gente está falando de uma mega muita gente. igreja. Isso De é uma mega verdade. igreja, entendeu? Então, É muita gente. é isso que as pessoas estão percebendo, que nós podemos viver e devemos viver os nossos negócios de uma forma redimida. Sim. Essa discussão entre fé e trabalho é uma discussão que vem tomando já. Acho que a missão integral falava sobre isso, né? O Tim Keller falou muito sobre Tim isso, né? Keller. Porque realmente a gente vive um momento que as pessoas passam muito tempo trabalhando. Hoje não é fácil. A maior parte do tempo de alguém que vive em São Paulo, Vive para o trabalho, né? ou ele está em deslocamento, ou está trabalhando, está voltando. O trabalho é sempre a prioridade, Aham. né? Então, o meu contexto familiar, eu sou empresário, consultor. Minha esposa é cientista. Então, assim, a gente tem uma dinâmica em casa que gira em torno do trabalho. O lugar que a gente mora gira em torno do trabalho. Até a quantidade de filhos que temos, Vai ser editada. querendo ou não, a gente considera. Se eu falar pra você que não, pela fé, não é assim que funciona, né? Não tem, eu não posso ser irresponsável. Eu vivo pela fé, mas eu não sou irresponsável. Por mim, eu teria 7, 8 filhos, mas não é o. Eu não teria a condição de criá-los da maneira como eu gostaria. Então, assim, várias coisas na nossa vida, várias decisões Sim. extremamente importantes giram em torno do trabalho. Então, o trabalho acaba sendo quase que uma prioridade mesmo, né? Agora, voltando à questão da igreja, por eu ter convivido muito tempo na igreja, o que eu percebo é o seguinte: eu realmente acho que esse papel do pastor, assim, esse mega administrador, apagador de incêndio, esse super-homem, né? Eu não acho que seja ruim que esse papel desapareça, porque ele causa muito mal, tanto à pessoa
quanto a família. Sim. Esse excesso as pessoas criam no pastor uma expectativa de que ao mesmo tempo ele seja um pastor fantástico, que ele suba no púlpito e traga as melhores mensagens possíveis, que ele sente na mesa e resolva a vida de todo mundo, que ele seja psicólogo, gestor, que ele organize, que ele... múltiplos talentos, né? Tem que tocar, pregar. Tesoureiro, não sei o que, relatório financeiro, fundo, planejamento da reforma. Pô, a gente tá em reforma na DOCA, não dá pra imaginar. Eu imagino, porque eu já vivi isso na pele, o trabalho que é você lidar com uma reforma com pouco recurso. Fazer reforma já é um negócio terrível. Com pouco recurso é 10 vezes pior. Então, assim, é uma tensão, cara, é uma pressão, né? Você chega nos lugares, sou pastor, quantos membros, né? O tempo todo a pergunta é sempre assim, uma dinâmica muito de produtividade. Então, eu imagino, até com o advento da internet, o fato das pessoas poderem ter acesso a outros pastores fez com que isso meio que não fizesse tanto sentido, esse grande herói. Porque agora o grande herói tá na rede social, né? O fulano nossa, ele é um gênio, né? Porque ele é a teologia reformada, não sei o que lá. E aí cada um escolhe o seu mega herói. Então eu acho que a tendência realmente é esse papel de... Até porque as gerações mais novas não acreditam mais nessa mitificação, assim, nessa coisa do pastor como um ser. Eu até brinquei com você, né? Você é o primeiro pastor que eu não tenho vontade de chamar de pastor, né? Chamo de Dani. Aí, Dani, beleza? Porque realmente eu não a palavra pastor carrega uma coisa que não é da autoridade apenas, mas é de uma relação que não é tão próxima assim, né? Uma relação que não é de uma amizade verdadeira. Uma relação é o pastor. É o cara que visita quando o filho nasce. É o cara, né? Tem aquela coisa meio... eu acho que a gente herdou muito isso da Igreja Católica, né? Da paróquia, do padre, né? Que cuida o médico da família, o padre da família, o pastor da família, né? Então a gente carrega um pouco dessa herança. Eu acho que isso tende a acabar mesmo. E eu não acho que isso seja ruim, mas realmente há um desafio. Porque cuidar de pessoas é uma coisa extremamente trabalhosa. Assim, sentar com uma pessoa à mesa que passa por um momento difícil e ouvir esta pessoa é uma coisa que exige uma energia absurda. Pregar, né? Subir no altar, no palco e tal, e trazer uma palavra com, sei lá, quantas pessoas te assistindo, é uma coisa também que exige uma energia absurda. Então, no mundo que a gente vive, como que o cara vai trabalhar, vai dar conta de trabalhar e vai dar conta de ter energia para fazer tudo isso? Eu também acho inviável. Então, é muito provável que a gente tenha que encontrar um meio termo. Qual o meio termo que eu imagino? Que é o que você fala sobre construir uma igreja para os nossos filhos, né? Eu acho que a gente passa a maior parte do tempo fazendo coisas que são desnecessárias. Então eu me lembro bem, assim, certa ocasião, não faz muito tempo, eu tava na igreja e o cara começou a falar assim: pô, vocês acham que não dá trabalho esse coral? Vocês acham que não dá trabalho essa igreja e tal? Aí eu saí do culto, né, conversando com a minha esposa assim em casa, eu falei assim: mas quem que teve a ideia de fazer o coral? E quem disse... Alguém me perguntou se eu queria o coral? Alguém me perguntou se eu queria entrar numa igreja com placas de não sei o que lá e som de última geração, músicos profissionais, treinados, não sei na onde. Alguém perguntou pra mim se eu gostaria disso? Ninguém perguntou. Foram lá e fizeram. Aí agora eu tenho que arcar, eu tenho que comprar o calendário, o show, o CD, o DVD, não sei o que lá, da igreja, pra pagar uma coisa que não fui eu que inventei. Eu só queria um lugar que eu fosse com a minha família, que meu filho aprendesse as escrituras e que eu pudesse ter um momento de comunhão com meus irmãos. É só isso que eu queria. Eu não queria ir num shopping center. Quem inventou isso aí
Quem teve essa ideia foram eles. Então, eles que deem conta, né, da ideia que eles tiveram. Então, eu acho que as pessoas também estão muito cientes disso, cara, do que realmente tem valor e tem significado. Então, quando eu conheci a Doca, assim, de maneira mais próxima, eu sinceramente achava que não existia mais isso. Essa coisa mais comunitária, de tomar café, de gastar tempo, de conversar, de um culto que não tivesse essa preocupação estética absurda, a cor da parede. Não tô falando que tem que ser feio, não é isso. Não vem ao caso, né? Deus também escolhe arquitetos, né? Claro. Então, enfim. Mas, esse exagero, né? Essa coisa do cara passar o domingo inteiro longe da família pra sei lá, ficar com uma plaquinha na frente da igreja escrito seja bem-vindo, sabe? É uma coisa que pra mim não faz sentido. Um pai de família largar os 2, 3 filhos em casa pra ficar segurando uma plaquinha. Entendeu? Pra mim realmente não faz sentido. Então, aqui eu encontrei tipo, uma coisa que eu achava que não existia mais. Que era esse senso de prioridade. O que é de fato importante? É a comunhão. É a palavra e é o partir do pão. É isso. É o que Jesus né, ensinou. Pô, não cara. Não tinha coral, velho. Não tinha... sei lá, tanta coisa que as pessoas inventam, cara, que não tem a menor necessidade. Então eu acho que essa coisa mais simples, né? Mais minimalista, é o que me atrai. Porque, é lógico, eu tenho na minha vida uma história, eu experimentei na pele de que tudo aquilo não passa de uma grande aparência, né? Que os relacionamentos são muito superficiais, muito banais, muito pautados em trabalhar junto. Você não é irmão da pessoa, você trabalha junto com ela, né? Quase que na igreja você tem colegas de trabalho, você não tem irmãos, né? Por quê? Porque não dá tempo. Porque você tem que salvar o mundo e as pessoas estão indo a passos largos para o inferno e você tem que trabalhar infinitamente. Evento das senhoras, evento dos jovens, evento do adolescente, evento das crianças, e precisa de alguém para tocar. Porque sem bateria não dá, tem que ter não sei o que, tem que ter não sei o que lá. Então, cara, isso aí, velho, vai virando uma bola de neve, assim, uma coisa gigantesca, velho. Que daqui a pouco tem um monte de gente trabalhando pra dar conta de uma coisa que, cara, não era sobre isso, mano. Não era sobre isso. Então, o que é espiritual pra mim? Espiritual pra mim é o cara que sai do culto de domingo de manhã, senta com os filhos em casa e faz uma oração. Agradece pelo alimento. É o cara que no momento difícil pede a Deus ajuda. Isso pra mim é espiritual, né? Então, essa coisa do cara que trabalha anos na igreja e essa frase é clássica, essa aí você vai saber. Quando você cuida da obra de Deus, Deus cuida da sua. E não sei essas coisas, cara. Cara, não dá mais pra conviver com isso. Eu acho que as novas gerações entenderam, mano. Pode ser, né? Teve um culto que você falou assim, cara, a gente vai enganar a gente aqui, ó. Mas eles não... Cara, a gente não vai, né, enganar. E é isso, cara. Então, eu tô disposto a doar a minha vida, o meu tempo, o meu dinheiro em algo que realmente faça sentido. E não algo que seja pra eu mostrar pros meus amigos, pra um clube pra eu ir de final de semana, né? Então, eu acho que as novas gerações vêm ainda mais atentas a esses sinais. Então, eu acho que as coisas verdadeiras, a internet trouxe essa enxurrada de informação, né? Eu acho que cada vez mais as coisas mais verdadeiras, mais singelas, vão ganhar mais destaque. Porque é aquilo que realmente faz diferença na vida das pessoas. Antes você impressionava. Hoje, cara, você não impressiona mais. O cara abre um Instagram, o cara tem, né? Gente do mundo inteiro fazendo conteúdo. E aí ele se impressiona.
Então agora o que que fica? O que é verdadeiro. Fica o que é a presença física, o olhar, a mensagem que é uma mensagem que brota de um coração verdadeiro, de uma coisa que é... Ontem eu tava lá no Ombrear e o rapaz estava falando, ele falou da vida dele, sobre alcoolismo e tal. É isso, cara. Não precisa ser um gênio, mano. Só que ele compartilhou algo que é verdadeiro. Aquilo ali eu nunca mais vou esquecer. É algo que tava no coração dele, é a vida dele, entendeu? Então, eu acho que é isso. Eu tô disposto a abrir mão, pô, pra esse tipo de contato. Agora, pra ficar mantendo aparência, pra mostrar o quanto um é bom, o outro não sei o quê, o quanto um canta, o quanto o outro não canta, o quanto um fala, o quanto o outro não fala, amigo. Aí, desculpa, sem tempo pra esse tipo de coisa que pra mim é irrelevante. Porque, no fim das contas, quando a coisa apertar, nada disso vai ficar. Tudo isso é banal. É Ficam aparente, é poeira, né? os amigos verdadeiros, né? Sim. Ficam as relações verdadeiras, né? Então é isso. Eu acho que caminha pra isso. Caminha pra, cara, quem é de verdade vai, eu acho que vai encontrar um caminho. Vai encontrar. Ainda que sejam as viúvas, como Jesus, né? Sustentado pela coisa mais. Talvez as que mais precisavam, né? Jesus sustentado por mulheres, né? Então, eu acredito muito nisso. E eu acredito que a gente vai viver mais ou menos o que vive a Europa hoje, assim, o pós-cristianismo, né? A gente ainda vive uma onda que ser crente é legal, né? Sim. Ser crente é pop hoje em dia, né? Se o cara começa a melhorar de vida, ele começa a postar no Instagram versículo, mensagem, né? Ainda a gente vive esse momento. Mas eu acho que num momento breve as pessoas vão se encher, assim, dessa religiosidade vazia, né? E vão querer algo que seja verdadeiro, né? Vão procurar algo que realmente faça sentido. E aí eu acho que o caminho é pequenas comunidades, sem glamour. Talvez o caminho seja realmente comunidades menores e tal. Onde você saiba o nome das pessoas, onde as pessoas saibam quem você é, né? Eu acho que pra mim hoje é isso que faz sentido. Cara, é muito bom estar te ouvindo aqui. Foi o que eu mais fiquei calado, não foi, Osmar? Seguramente, né? Disparado, né? É porque também ele engata aqui, não tem nem como cortar. Eu não sei como você consegue, mas essa linha de raciocínio de conseguir construir uma história eu nunca conseguiria. Assim, eu não tenho esse dom. Mas, cabeando aqui, prosa boa, mas a gente sempre tenta ficar mais ou menos no mesmo tempo. Era mais o que eu tava falando antes, assim, inspirar pessoas que numa comunidade normal seriam membros e continuariam com essa dicotomia de que seus negócios só servem para o enriquecimento ou para o sustento da igreja, mas Sim. eles não são uma sinalização do reino de Deus. Era coisa assim, você pode ir, você Ou pode financiar. orar ou doar, né? Como se a missão tivesse sempre na África, não Sempre sei. feita por outra pessoa. né? Então o seu jeito de fazer é ofertando. E não tô, claro que a gente não tá dizendo que não tem que orar por alguém, não tem que ofertar, não é isso. Mas a intenção de quando eu pensei em conversar com você era poder instigar pessoas a terem seus negócios, ou mesmo que trabalhem em empresas que é de alguém, mas comecem a ressignificar o ministério. Porque eram algumas questões que eu apontava ali como Igreja do Futuro, e a gente vai trabalhar muito esse tema, creio que o ano que vem. Era essa coisa de um ministério feito, entre aspas, por leigos, que Sim. não necessariamente vão se dedicar de tempo exclusivo. Sim. Então, o termo que a gente gosta de usar não é integral, é exclusivo. Então, você hoje é um pastor de tempo integral, mas não dedica o seu tempo exclusivamente para a igreja. Pelo Sim. contrário. Então, hoje você não tem nenhuma atividade em relação à DOCA. Então, e a DOCA vai tentando suprir
Isso para que você esteja 100% dedicado ao seu ministério mesmo. Então, E o nome faz sentido, né? é claro. Eu sou o cara do negócio do nome Do comigo. significado. Eu piro com o nome. Nome pra mim é tudo, assim. É o que eu mais gasto tempo pensando nas coisas, é nome, assim. Eu gosto muito de nome. E Doca foi uma bênção de Deus através da vida. Nem fui eu que pensei. Mas calhou... foi muito de Deus, assim. Aquela coisa. Nós somos isso, cara. Então, mano, eu vou te agradecendo aqui. E uma coisa que eu sempre proponho, né? Sempre acho muito parecido com o que você falou, é essa possibilidade da gente estar à mesa, né? Estar à mesa. Então o lance não é o café em si, não é o bolo, não é o que a gente pode proporcionar. Então você vai ganhar aqui a caneca que só os fortes ganham, que nem eu tenho. E tá na hora de eu pegar uma caneca dessa pra mim já, né? Passou da hora, né? É que tem um monte, mas eu não tenho coragem ainda. Eu gosto de ofertar mesmo. Então, ó, vai aqui, canequinha do Proposições. Esse momento é meu. Cara, isso aqui é Mas chique. é pra usar, viu? E aqui você sabe, você é top. assiste. Nós temos um quadro só, cara, que é aquela velha história. 2 minutos para o mundo. Qual é a mensagem que nós carregamos no nosso coração? Se Deus desse a chance de você comunicar com o mundo, esquece, velho, sem fronteira, não é o mundo corporativo, não é o mundo eclesiástico, não é nada, é um mundo sem Sim. fronteiras, sem barreiras. Qual é a mensagem que você fala, cara, não posso deixar de dizer isso? E aí você olha pra câmera, qual que é? Essa é 81. 81. A gente tá com muitas câmeras aqui, cara. Olha pro 81 ali e manda aí 2 minutos para o mundo com ele, senhoras e senhores. Ó! Até fogos, cara! Deve ter sido o gol do Palmeiras. Então, vai lá. O povo gritando aí. Senhoras e senhores, 2 minutos para o mundo. A mensagem que eu deixaria é que você não é o saldo da sua conta corrente, você não é o que você faz, você não é o que as pessoas dizem a seu respeito, você não é o que os seus pais dizem a seu respeito. O que você é um filho de Deus. E o que você guarda da sua vida é a qualidade dos seus relacionamentos. Então, se a gente passar mais tempo cuidando dos nossos relacionamentos, das pessoas que estão ao nosso redor, certamente a gente vai encontrar um caminho de muito mais plenitude, de muito mais vida do que o caminho que a gente tem traçado hoje, que é colocar o nosso sempre em primeiro e o dos demais sempre em depois. Não é sobre isso a vida. A vida é sobre repartir e a vida é sobre construir bons relacionamentos. Ninguém pode ser feliz sozinho. É isso. Muito bom, né? É isso aí, gente. A gente vai ficando por aqui. Grato a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida, no nosso coração, nas nossas relações. E é isso. Semana que vem, se Deus permitir, nós estaremos juntos aqui toda segunda-feira, às 21 horas. Salva de palmas, senhoras e senhores. Aê, Osmar! Muito bom.